ameaças de bombas estão mobilizando as forças de segurança do Distrito Federal. Hoje à tarde, os policiais foram deslocados para investigar uma mochila abandonada no setor hoteleiro norte, onde está hospedado o presidente eleito. A bolsa estava perto de uma central de distribuição de gás de um hotel, localizada a alguns quilômetros de onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os funcionários viram a mochila e chamaram a polícia. Uma operação do Esquadrão Antibombas foi realizada e, após 2 horas, foi descartada a ameaça de bomba ou outros materiais perigosos. Essa é a 4ª denúncia de bomba na capital federal essa semana. Em 2 casos, a ameaça foi confirmada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata do indulto do presidente Jair Bolsonaro aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. Segundo a avaliação feita pelo chefe do Ministério Público Federal, o decreto que enquadrou os policiais militares viola a Constituição Federal. O motivo é que a Constituição veda o indulto para crimes hediondos e proíbe a concessão de indulto também para crimes considerados de lesa humanidade no plano internacional. O chefe do MPF argumenta que a suspensão cautelar do trecho do decreto de Bolsonaro é forma de evitar o esvaziamento das dezenas de condenações do caso. Para o Procurador-Geral da República, indultar os PMs envolvidos no massacre do Carandiru significaria impunidade e afronta às decisões de órgãos de monitoramento e de controle internacionais de direitos humanos, podendo implicar em responsabilização do Brasil perante cortes internacionais. Augusto Aras ainda afirmou que o massacre do Carandiru representa um triste capítulo da história brasileira. O episódio deixou 111 mortos, com a consequente condenação de 74 policiais militares por homicídio qualificado, com penas variando de 96 a 624 anos de prisão. 83% dos brasileiros já participaram do Censo 2022. No Rio de Janeiro, diversos agentes de saúde vão ajudar na coleta de dados. O presidente do IBGE pediu pressa aos funcionários para que a pesquisa seja concluída até fevereiro de 2023. Foi formalizado nesta terça-feira um acordo entre o IBGE e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que permite a atuação de agentes de saúde como recenseadores na cidade. O objetivo do convênio é acelerar a coleta de dados. A parceria, que está sendo considerada um sucesso em outros municípios, agora será realizada na Cidade Maravilhosa. Em alguns locais, os agentes já atuam em ações conjuntas, na Rocinha e na Zona Sul do Rio, onde a coleta de dados avançou em níveis consideráveis. No começo desse mês, o IBGE admitiu que o censo de 2022 não terminaria este ano, embora o número de pessoas que responderam o censo já ultrapasse os 80%. O atraso se deve muito à falta de recenseadores e à recusa de parte da população em responder os questionários da pesquisa. Até o momento, Piauí, Santa Catarina, Paraíba e Sergipe são os estados com maior cobertura pelo censo. Para aumentar o número em outros estados brasileiros, o presidente do IBGE, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, pediu para que os funcionários do órgão pisem no acelerador para que o censo de 2022 seja concluído até fevereiro do ano que vem. A pesquisa estava programada para durar apenas 3 meses. Foi marcada por atrasos nos pagamentos de recenseadores e baixa remuneração de profissionais. O governo criou um novo título público voltado especialmente para funcionar como uma renda adicional à aposentadoria. O título, que recebeu o nome de Tesouro Renda Mais, poderá ser comprado por pessoas físicas a partir do dia 30 de janeiro, através do Pix. O título entrará na cesta de papéis do programa Tesouro Direto de Venda pela internet para atender investidores que querem complementar a aposentadoria. Atualmente, o valor máximo de aposentadoria que o INSS paga aos beneficiários é de pouco mais de R$ 7.000. Com o Tesouro Renda Mais, o aplicador escolhe uma data de aposentadoria e garante renda complementar por 20 anos, com 240 parcelas após o vencimento do papel.
Essas parcelas funcionam como aposentadoria complementar ou salário extra, quando as pessoas estiverem mais velhas. Ele é um título da série NT/NB, que são papéis que garantem ao investidor a inflação oficial. Hoje, os juros estão acima de 6% ao ano. E hoje, mais cedo, o Ministério da Economia, junto ao governo de transição, acertaram a prorrogação de desoneração federal de combustíveis por 30 dias. Ou seja, mais um mês sem que haja cobrança de impostos na gasolina, diesel e gás de cozinha. Se a isenção não fosse prorrogada, os preços aumentariam de forma súbita já a partir da posse de Lula no próximo domingo. Só que no final do dia, o presidente eleito, Lula, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediram para que a desoneração não fosse prorrogada. Se mantivesse a isenção, o governo eleito teria mais tempo para decidir o que fazer nessa área após a posse. Mas, de acordo com a assessoria de Haddad, que conversou com a equipe de Guedes e Lula, foi decidido pelo fim da desoneração. A decisão não impede que o próximo governo tome outra decisão sobre o tema após a posse, já que mudanças na tributação de combustíveis são relativamente simples de serem feitas. A prorrogação da desoneração significaria que a gasolina continuaria mais competitiva do que o etanol, levando as usinas a focar na produção de açúcar na próxima safra. Já o etanol tende a ganhar competitividade. O orçamento de 2023, aprovado pelo Congresso na semana passada, prevê a manutenção da desoneração no próximo ano, a um custo de 52 bilhões e 900 milhões de reais para os 12 meses. Desse total, a renúncia de arrecadação é estimada em 34 bilhões e 300 milhões de reais para a redução de PIS/COFINS e CID de gasolina, etanol e gás veicular, e em 18 bilhões e 600 milhões de reais para o corte de PIS/COFINS sobre o diesel, biodiesel, gás liquefeito e querosene de aviação. Portanto, a reoneração desses insumos tende a gerar um ganho de receitas do governo federal e uma melhora no resultado primário do ano que vem. O corte de tributos sobre combustíveis deu significativa contribuição para a queda da inflação neste ano, com o IPCA registrando, inclusive, deflações mensais. O BC monitora o tema, que pode impactar nas decisões de política monetária. A desoneração já enfrentou resistências dentro do próprio governo. Antes, membros da equipe econômica chegaram a afirmar que a isenção de imposto para a gasolina seria negativa porque traria benefícios, principalmente a famílias de renda média e alta. E o mercado do gás de cozinha, segundo os especialistas, está sendo bem atípico esse ano. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem estabelecimento vendendo o botijão a R$ 150. Foi só chegar o fim de ano para o consumidor encontrar preço nas alturas. R$ 150, tá pesado, né? Eu espero que abaixe um pouquinho, né? Senão tá complicado. O preço do botijão de gás de cozinha apresentou várias oscilações este ano. O mercado de gás no Brasil esse ano foi atípico. Nós tivemos alguns problemas de financeiro, no mercado financeiro, da cotação do dólar, que nós não somos autossuficientes em petróleo ainda. E tivemos a questão política no país também, que afetou bastante as demandas e o preço do gás em si. Eu acredito que foi uma gangorra, né? Nós termos um preço aí de 105 a 135 em março e hoje nós temos aí de 110 a 150, um preço médio de 135 no final do ano, também devido às festas e à demanda. O produto que já chegou a custar R$ 105 este ano, em março, com o anúncio de aumento de 16,1% pela Petrobras, foi encontrado a R$ 135. Uma pesquisa realizada pelo Procon de Campo Grande entre 12 e 15 de dezembro apresentou variação de 15,38% de um lugar para o outro, dentre 25 estabelecimentos visitados. O maior preço encontrado nesse período foi de R$ 120, mas a realidade agora é outra e o consumidor deve ficar atento às variações. A orientação para dono de casa é cotar o preço em 3 lugares, também a questão de distância, comprar mais perto de casa possível. E aí você vai ter a grande diferença que está entre 110 a 150, você vai comprar aí dentro desse patamar, né?
O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória voltada para os créditos de carbono. O intuito é ampliar o mercado em território nacional. A medida atualiza a legislação sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e sobre a criação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. A MP foi proposta pelos Ministérios da Economia, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. A utilização dos combustíveis fósseis como petróleo tem sido um debate realizado há anos. Um dos motivos é a sua utilização e principalmente a proximidade da escassez da matéria orgânica que tem movido o mundo há séculos. Porém, no Chile, uma inovação pretende não utilizar o petróleo para sua função principal, a produção de combustíveis. Na atual onda de criação e produção de energias limpas, os cientistas do Chile deram um passo importante para mover o planeta nos próximos anos. Isso porque eles desenvolveram um eletrocombustível, também conhecidos como e-combustíveis ou combustíveis sintéticos. Esses produtos são combustíveis que pretendem substituir a utilização do polêmico e superpoluente petróleo. A planta industrial de combustíveis verdes foi inaugurada em Punta Arenas, na região de Magallanes, no extremo sul do Chile. O projeto é chamado de Aruone, que significa ventos fortes na língua dos indígenas da região. A Siemens Energy, junto com a startup chilena Highly Innovative Fuels e várias outras empresas internacionais, foram as responsáveis pelo projeto, que promete ser parte de uma verdadeira revolução tecnológica. Um dos fatores que auxiliam na produção são os fortes ventos da região, que oferecem mais de 6.000 horas de carga máxima de operação para a geração de eletricidade verde. Já o segundo elemento essencial utilizado é a água. Com uma coloração transparente e com cheiro moderado de álcool, essa fonte energética ecológica é a primeira a ser produzida em larga escala no mundo todo. Os eletrocombustíveis emitem 90% menos gás carbônico na atmosfera que os de origem fóssil e não exige adaptações mecânicas dos veículos para ser utilizado. E sua utilização atingirá todas as esferas possíveis, desde o mar até o ar. Isso porque eles são capazes de abastecer carros, navios e até mesmo aviões. Segundo dados emitidos pelos produtores, a meta para 2025 é de gerar até 55 milhões de litros de eletrocombustíveis. Mas em 2 anos, ou seja, até 2027, eles pretendem aumentar em 10 vezes a produção e gerar 550 milhões de litros dessa fonte energética. Essa quantidade seria o suficiente para mais de 1 milhão de pessoas dirigirem seus carros por quase um ano. A necessidade de se criar novas fontes energéticas que possam salvar o planeta da poluição tem agitado o mercado dos cientistas, que buscam a todo custo ajudar o mundo sem afetar o cotidiano de toda a população. A organização da Copa do Catar reciclou cerca de 80% do lixo gerado em 8 estádios durante os Jogos, o equivalente a 2.000 toneladas de resíduos. A diretoria de sustentabilidade do comitê organizador disse que a conquista foi alcançada ao longo de um planejamento detalhado e um inabalável compromisso junto aos organizadores do torneio. Para alcançar esse número, foram usadas embalagens recicláveis em comidas e bebidas no lugar do plástico, além da separação correta dos resíduos em lixeiras específicas nas arenas. A companhia do próprio Catar e especializada em gestão do lixo, Apex Waste Solutions, espera ter deixado um legado na área da reciclagem para as futuras edições da Copa do Mundo. Mais de 100 municípios em Minas Gerais estão em situação de emergência com as chuvas que assolam o estado. 13 pessoas já morreram em decorrência dos temporais desde setembro.
Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu 98 chamados para vistorias, monitoramento e orientação para a população residente em áreas de risco em todo o estado. As tempestades previstas ainda para todo o decorrer da semana também comprometem a situação das estradas em Minas, que já tem 73 pontos com interdições parciais e 8 bloqueios. 1.507 pessoas estão desabrigadas. Em Antônio Dias, a 170 quilômetros de Belo Horizonte, os bombeiros ainda fazem buscas por um menino de 12 anos desaparecido desde a noite de Natal. O navio humanitário Ocean Viking resgatou 113 imigrantes no mar Mediterrâneo em sua primeira operação desde que atracou no porto de Toulon, no sul da França, em novembro. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho participaram do resgate. De acordo com informação anunciada nesta terça-feira pela ONG francesa responsável por operar a embarcação, entre as pessoas resgatadas, 23 são mulheres, algumas delas grávidas, cerca de 30 menores desacompanhados e 3 bebês, o mais novo com apenas 3 semanas de vida. Os imigrantes foram resgatados de manhã em águas internacionais perto da costa da Líbia. A ONG acrescentou ainda que o barco era inflável e estava sobrecarregado em uma escuridão total. A Itália anunciou que vai receber em um de seus portos um navio para o desembarque dos 113 resgatados. Porém, a ONG francesa teme que, à medida que se dirigir ao norte, outras pessoas em perigo no mar não possam ser resgatadas. Desde o início do ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações, 1.998 migrantes desapareceram no Mediterrâneo. Milhares de pessoas fugindo da guerra ou da pobreza tentam chegar à Europa todos os anos atravessando o Mediterrâneo a partir da Líbia, cuja costa fica a cerca de 300 quilômetros da Itália. O Ministério da Saúde ampliou o público elegível para a vacina Pfizer Baby contra a Covid-19. Agora, todas as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, podem receber a dose. Antes, a Anvisa só recomendava, em decisão criticada por autoridades médicas, a imunização de pequenos diagnosticados com alguma comorbidade. O esquema de vacinação é uma série primária de 3 doses de 0,2 ml. As primeiras são administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira, pelo menos 8 semanas depois. Pelo menos 57 pessoas morreram em decorrência da nevasca de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos. E as autoridades norte-americanas afirmaram que a chegada da tempestade do século está longe de terminar. Parece cena de filme, mas infelizmente não é. A região oeste do estado de Nova York, acostumada com frio congelante e nevascas, está enterrada sob um manto de neve, tendo que aguentar temperaturas congelantes desde a semana passada. Mais de 15 mil voos foram cancelados no país nos últimos dias por razão do fenômeno que ocasionou rajadas de neve e ventos com força de furacão. Algumas pessoas foram encontradas mortas em seus automóveis e outras tiveram parada cardíaca ao tentar limpar a neve sob temperaturas ainda muito baixas. Em Ohio, os acidentes rodoviários relacionados ao mau tempo deixaram 9 mortes. Já as ruas de Buffalo, segunda maior cidade do estado de Nova York, ficaram totalmente bloqueadas. Centenas de pessoas já foram resgatadas por membros da Guarda Nacional. A eletricidade também foi prejudicada. Pelo menos 12 mil residências seguem sem luz. A nevasca jamais vista teve início na noite da última quarta-feira, mas chegou ao seu auge durante o final de semana, onde temperaturas abaixo de zero foram registradas em 48 dos 50 estados do país. Forças militares e políticas norte-americanas disseram que a maior parte do leste dos Estados Unidos permanecerá em condições de congelamento até que se estabeleça uma tendência mais moderada nos próximos dias. Ainda sobre esse fenômeno nos Estados Unidos, um dos pontos turísticos mais visitados do país se transformou em uma pista de patinação.
A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos tem causado transtornos em todo o país, mas também cenas de beleza única. Isso sem falar em situações curiosas, como iguanas imobilizadas pelo frio. Na capital Washington, um famoso monumento virou para alguns mais entusiasmados pista de patinação. É que o espelho d'água do Lincoln Memorial congelou com as baixas temperaturas registradas na cidade. Quem não tinha patins, ignorou o risco de um escorregão e caminhou pela grande piscina retangular localizada no National Mall. Histórica como memorial em Washington, a tempestade de inverno desse final de ano vai ficar na lembrança de muitas pessoas, definitivamente não só pelo frio. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue esse ano. No total, foram 987 óbitos. O número é 3 vezes maior do que o registrado em 2021. Com 278 óbitos, São Paulo lidera a lista dos estados que contabilizaram mais mortes pela doença. Em seguida vem Goiás com 154, Paraná com 108, Santa Catarina com 88 e Rio Grande do Sul com 66. Além disso, mais 100 casos permanecem em investigação. O total de mortes registradas esse ano é 301% mais alto do que em 2021, quando 246 vidas foram perdidas. Antes, o maior número de vítimas fatais havia sido registrado em 2015, quando 986 pessoas morreram em decorrência da doença. Além das mortes, pelo menos 1.400.000 diagnósticos positivos foram identificados no país, número muito superior ao contabilizado em 2021. A região mais afetada em 2022 foi a Centro-Oeste. Em seguida estão as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. No mês passado, a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um alerta sobre a possibilidade do recorde de óbitos ser atingido neste ano. No documento, a entidade também pediu mais atenção às medidas preventivas da doença, como ao combate do mosquito Aedes aegypti. Diversos médicos e especialistas atribuem o recorde de mortes à falta de coordenação no combate à doença. Além disso, eles também destacaram que os fatores ambientais, como as mudanças climáticas e o período maior de chuvas, colaboraram para o avanço do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Uma vacina chamada de Denvaxia foi desenvolvida pela farmacêutica Sanofi para a prevenção da doença. Porém, ela está disponível apenas em clínicas privadas e serve apenas para evitar reinfecções, que costumam ser mais graves. O público que pode tomar o imunizante também é restrito. Apenas pessoas de 9 a 45 anos que já foram contaminadas anteriormente. Por isso, não é a principal estratégia de combate ao vírus. Com isso, a mais eficaz e principal forma de evitar a proliferação do mosquito continua sendo os métodos clássicos, que envolvem verificar lugares onde pode haver recipientes com líquidos, como caixas de águas abertas, vasos de plantas, garrafas e pneus, e também eliminar o acúmulo deles. Além disso, é importante não deixar concentrar o lixo e utilizar repelente em áreas de grande exposição a mosquitos. Em caso de sintomas, é importante buscar o atendimento médico para realizar o diagnóstico da doença e receber o tratamento adequado. Geralmente, os sinais envolvem febre, dores de cabeça, dores no corpo, nas articulações e ao redor dos olhos, manchas avermelhadas na pele, enjoos e vômitos. O Ministério da Saúde disse monitorar com atenção a situação epidemiológica da dengue no país e tem investido em ações de combate à doença junto aos estados e aos municípios. E o Rei Pelé está próximo de completar um mês de internação. Com quadro de saúde delicado desde a última quarta-feira, não há informações oficiais sobre sua situação, nem prazo para um novo informativo. Pelé, que realiza tratamento de um câncer de cólon, será homenageado pelo time do Santos. O clube irá acrescentar uma coroa acima de seu escudo, em referência ao rei. E começou hoje a entrega dos kits para quem vai participar da tradicional corrida de São Silvestre, para vencer a mais famosa prova de rua do país, com participantes de vários países, terá pela frente um percurso de 15 quilômetros.
Participar da Corrida Internacional de São Silvestre é um verdadeiro sonho para qualquer atleta. Nela é possível encontrar pessoas de diversos cantos do mundo que aproveitam a prova para correr no último dia do ano e celebrar o Ano Novo na Avenida Paulista. A 97ª edição terá 32 mil participantes, bem mais do que os 20 mil do ano passado. A retirada do kit de participação teve início nesta terça-feira e tem término programado para o dia 30 de dezembro, véspera da competição. A entrega acontece no Palácio das Convenções do AMB, na Avenida Olávio Fontoura, número 1209. Para não ficar de fora, os horários de retirada para os dias 27, 28 e 29 de dezembro são das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Já no dia 30, o prazo de entrega é menor, indo das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para retirar, basta o atleta levar um documento original com foto. As últimas edições foram marcadas por fraude de corredores jovens que participaram com inscrição de idosos, que são mais baratas. Com isso, a organização será rigorosa na verificação já na entrega dos kits. A primeira largada será para os cadeirantes, às 7h25 da manhã. Já a elite feminina largará em seguida, às 7h40. E às 8h05 da manhã, a elite masculina toma conta das ruas. Apenas atletas com o número no peito poderão participar da competição. O Brasil vive um longo jejum nos pelotões de elite. A última vitória de um atleta do país foi em 2010, quando Marilson dos Santos conquistou o tricampeonato. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e amanhã eu te espero ao vivo. Tchau!